Fala galera do Agro, está começando mais um episódio do Conexão Conceito, programa que traz conhecimento, tecnologia, além das melhores estratégias para tomada de decisão no campo. Hoje vamos falar sobre um tema que já está em pauta no planejamento de muitos empresários rurais, que é como escolher as variedades de soja em um ano de grandes possibilidades de um El Niño. Quem vai discorrer sobre esse assunto estão aqui no nosso estúdio a Gabriela da Brasmax e o Rafael da Conceito Sementes. Gabriela, seja bem-vinda ao Conexão Conceito. Se apresente brevemente para a nossa audiência. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Gabriela, sou supervisora comercial da Brasmax. Sou formada há 11 anos pela Universidade Estadual de Santa Catarina, engenheira agrônoma, e estou aqui em Rio Verde, atendendo o Sudoeste Goiano e também o estado de Minas Gerais há 4 meses. Legal, Gabriela, obrigado por estar conosco aqui. Rafael, da Conceito Sementes. Se apresente, fala um pouquinho para a nossa audiência, para quem ainda não o conhece, né, sobre a sua trajetória. Perfeito. Obrigado primeiro, pela oportunidade. Meu nome é Rafael Vaz, eu fico como gerente comercial e operacional da Conceito Sementes. Atuo no mercado de sementes aí há mais de 13 anos e sempre focado em semente de soja, aqui para a região sudoeste, as outras regiões também, Goiás, Mato Grosso, Minas. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para falar de um tema tão importante, tão relevante, né, para apoiar os agricultores aí da nossa região. Certamente, Rafael. E olha só, antes da gente falar de fato das variedades, de como fazer essa escolha, vamos contextualizar o que é o El Niño, né? Muita gente aí está acompanhando os noticiários, de manchetes que estão trazendo isso. Mas, Gabriela, fala para a gente, qual é o contexto do El Niño? O que é, de fato, esse evento climático? Ótimo, Hugo. Bom, o El Niño, ele é caracterizado por um aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, especialmente ali nessa porção equatorial. Então, quando a gente olha o globo, tem a linha do Equador, naquela região ali da faixa da linha do Equador, um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, principalmente na parte central e leste, que seria aquela parte que está mais em contato com o continente americano. Então, essa região aquece, né, essa água, geralmente por volta de 0,5 grau Celsius, né? E isso altera toda a circulação, né, atmosférica. Então, pode causar diferenças de temperatura em várias partes do globo também, e distribuição de chuvas são impactadas. No Brasil, quando a gente olha, tem uma diferença entre a região sul e o cerrado. No nosso ramo de sementes, né, Rafael, a gente costuma dividir muito o Brasil em sul e cerrado, por causa da nossa dinâmica do nosso negócio. E quando a gente olha para a região sul, um ano de El Niño ele acaba refletindo em uma quantidade excessiva de chuvas, geralmente, possibilidade de enchentes. E para a nossa realidade aqui do Cerrado, pode trazer alguns sinais, né, como atraso no início das chuvas, ocorrência mais frequente de veranicos, um aumento da temperatura também ao longo, principalmente da safra de soja, que acaba nos impactando bastante. Então, esses são alguns sinais, alguns sintomas, digamos assim, de uma ocorrência de um El Niño. E a gente tem alguns dados históricos do quanto isso interfere na média das produtividades de soja. Então, eu vou pegar a minha colinha para a gente trazer um pouco de números também. Esses dados são da Conab, então é um órgão oficial, né? E o que a gente pode observar? Na safra 15/16, que foi uma safra que esteve sob o efeito de El Niño, a produtividade média ela foi de 53 sacas por hectare, considerando Goiás e Minas. Nos 2 anos subsequentes, onde já não estávamos mais sob o efeito de El Niño, a média foi de 57 e 61 sacos por hectare, respectivamente. Então, aí a gente vê o impacto. Já na safra 23/24, onde novamente estávamos sob o efeito do El Niño, a média foi de 57 sacas por hectare e os 2 anos subsequentes, a média passou de 66 sacas por hectare. Então, são impactos diretamente na produtividade e que, por consequência, vão afetar também a rentabilidade dos agricultores. Então, vejam, um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico e que acaba nos afetando diretamente aqui. Mas a gente não sabe precisar quando vai acontecer esse veranico, qual vai ser esse período, quantos dias vai durar. Então, a gente precisa estar muito atento e muito conectado para ir vendo esses desdobramentos dessas previsões, né, e essas confirmações em relação ao El Niño, para tomar as melhores decisões no nosso negócio, que é o negócio de sementes de soja.
Perfeito, Gabriela. E, Rafael, quando a gente fala em planejamento, né, o produtor rural pensa em planejar a próxima safra. A previsão do tempo, a previsão climática, deve ser a primeira coisa que ele deve observar? É a coisa mais relevante? Hugo, eu vejo que é um ponto muito importante para ser considerado, porém, eu entendo que existem outras estratégias que devem ser levadas em consideração, não somente trazendo o cenário do ano, né? Existem tomadas de decisões como uma boa estrutura de solo, uma boa formação de palhada, todos esses fatores construídos, né, um bom manejo de nematóide, tudo isso associado traz, em um ano com condição climática mais favorável, um desempenho melhor, né, ele vai sair na frente. E um ano mais difícil, eu enxergo que pode ser tratado quase como um seguro, porque ele vai ter uma estrutura melhor de raiz, ele vai ter um aproveitamento melhor dos recursos que ele vai ter. Então, assim, o fator climático ele é importante? Sim, sem dúvida, ele é importante. Porém, o agricultor ele tem que olhar o planejamento dele não só de um ano para o outro, né? Ele precisa olhar o sistema como um todo e traçar estratégias olhando para 10, 15 anos. Então, essas oscilações, né, as variações, elas vão acontecer de um ano para o outro, como a Gabriela trouxe, né? 15 teve um El Niño, 23 teve outro, mas aquele agricultor que vem se organizando, vem se programando, olhando o longo prazo, ele tem saído na frente. Ele tem saído na frente. Então, é importante, lógico que é, porém, eu vejo que não é só isso que deve ser levado em consideração, a questão do planejamento, da programação de plantio e do negócio dele como um todo, né? Perfeito, Rafael. E Gabriela, dado esse cenário, né, que está se desenhando ali, tem grandes possibilidades de acontecer o El Niño, que cultivar tem características que se beneficiam ou que pode trazer melhores resultados num cenário como esse? Muito bom. Bom, em primeiro lugar, a gente sempre cita, e é quase que um senso comum, falar em estabilidade produtiva. E sim, é um fato. A gente precisa olhar para variedades que têm uma boa tolerância nesses cenários mais desafiadores, né? Porém, a gente não pode deixar de lado a produtividade, porque no final do dia, para o agricultor sobreviver, ele precisa de rentabilidade. E quem vai trazer a rentabilidade é uma boa produtividade. A produtividade, ela se expressa também através da estabilidade produtiva. Então, uma variedade que ela tem essa característica, ela vai demonstrar sua produtividade mesmo em anos desafiadores, em cenários climáticos mais difíceis. Então, o nosso objetivo como Brasmax é justamente trazer essas soluções para o agricultor, que sejam variedades com estabilidade produtiva e produtividade, focando sempre na melhor rentabilidade no final da safra. Ô Rafael, e você e a sua equipe, né, que conversa aí com muitos produtores rurais ao longo dessa jornada, essa é uma conversa que já preocupa o produtor rural? Já existe uma preocupação por parte do produtor rural em levar isso em consideração na hora do planejamento dele? Existe, Hugo. Existe por alguns motivos, né? Primeiro, ele passa a entender, volta à questão do sistema, né? Se ele vai optar por uma variedade um pouco mais precoce, se ele vai optar por uma variedade com um grau de maturação com um ciclo mais longo, o quanto ele vai viabilizar uma segunda safra ou não, a região que ele está. Então, são vários fatores. Vários fatores. Para cada agricultor existe uma realidade, existe um cenário tanto produtivo, quanto econômico, quanto de oportunidades para serem aproveitados ou não, mas é um tema já recorrente. O agricultor hoje ele está muito bem informado, né? E faz total sentido, realmente ele já está conversando e vendo possibilidades para se adequar da melhor forma possível. Ô Gabriela, e anteriormente você trouxe características ali que o produtor deve considerar numa cultivar para que ela possa ter um resultado interessante num cenário como esse. Mas vou ser mais específico ainda agora. Existe uma cultivar que é mais indicada para esse ano de El Niño?
Não existe apenas uma. Tá. O ideal é fazer um escalonamento tanto de janelas de plantio, diferentes grupos de maturação, como o Rafael bem comentou anteriormente, para a gente mitigar o risco. Então, de uma maneira que a gente não coincida todo o período crítico da variedade, por exemplo, um período de enchimento de grãos, num período muito sujeito a um veranico, a temperaturas muito altas. Quando a gente faz esse escalonamento, a gente opta por compor dentro do sistema daquele agricultor várias variedades com características diferentes, tanto de ciclo, de exigência. A gente consegue adequar melhor esse sistema para mitigar esses possíveis impactos e esses possíveis veranicos que venham a ter. Então, vamos citar alguns exemplos aqui, né? A gente faz uma abertura de plantio com uma variedade com um grupo de maturação. Vamos citar Raptor aqui, Rafael? Sim, Pode ser? É uma ótima opção. Então, abrimos plantio com Raptor, que é uma variedade mais precoce, viabiliza um plantio do milho safrinha depois, que é uma cultura muito importante aqui para a região. Na sequência, a gente pode plantar uma ápice, acho que seria uma boa opção, né? Uma variedade que encaixa bem numa janela, ideal. E aí finaliza já pensando numa condição onde o agricultor não vai fazer uma safrinha, por exemplo, com uma cobre, que é uma variedade que tem um pouco mais de ciclo. Então, a gente consegue fazer esse ajuste dentro da propriedade, da realidade de cada agricultor, para fugir do risco de coincidir 100% do período crítico de uma variedade com um veranico ou um período de alta temperatura, período de uma restrição hídrica muito grande. Então, a resposta não temos uma única variedade, mas temos muitas variedades, várias opções para compor e para oferecer o melhor aí para o agricultor. E é importante saber o posicionamento, né, dessa cultivar. Igual você trouxe aqui a estratégia do escalonamento, desse mix, né? E o timing também importa, né, Gabriela? Sim, sem dúvidas. Cada variedade tem uma exigência, tem uma melhor data de plantio, tem uma exigência em fertilidade. Então, isso está muito nas nossas mãos. E nas nossas mãos, eu digo, uma responsabilidade compartilhada de toda a cadeia. É do agricultor, é dos consultores que estão ali no dia a dia, né, Rafael? Sim, subsidiando essas tomadas de decisão. E nossa também, como obtentora de genética, dos nossos parceiros multiplicadores. Então, é uma responsabilidade compartilhada da gente oferecer as melhores variedades e também posicioná-las bem. Porque uma variedade ela só vai expressar o seu máximo potencial produtivo e suas melhores características quando posicionada corretamente. Num ano de El Niño, fazendo um gancho, por exemplo, a gente pode fazer um ajuste para aumentar um pouco a população de algumas variedades, garantindo um stand, visando um ano que pode faltar chuva no começo, o stand de plantas pode ser prejudicado. Então, só para trazer um pouco de contexto também, a gente consegue fazer todos esses ajustes dentro das melhores recomendações de cada produto para cada ambiente, para cada agricultor. Então, o posicionamento, sem dúvidas, ele é fundamental para assegurar uma boa produtividade. Ô Rafael, eu não quero usar a palavra erro, né? Mas o que você observa de práticas que o produtor rural ele faz lá no campo que podem ser melhoradas, que podem ser potencializadas ali, melhoradas, ajustadas para que ele tenha uma melhor produtividade ou um melhor resultado, melhor dizendo? Hugo, é uma ótima pergunta e essa eu acredito que às vezes o agricultor não seja um dos fatores a ser considerado na hora de definir uma variedade, por incrível que pareça. Mas acho que o grande ponto é ele realmente conhecer a sua propriedade, entender que talhões são diferentes, ele não tem uma única realidade dentro da propriedade. Ele não consegue, na maioria das vezes, né, tem talhões, tem idades diferentes ali de cultivo, tem fertilidade diferente, textura. Ele não consegue implantar a cultura toda de uma vez. E para ele é importante saber que cada variedade tem um espaço específico de posicionamento, como a Gabriela falou, dentro da propriedade. E muitas vezes é algo comum o agricultor optar por um único material para plantar toda a propriedade. E aí começa a criar uma exposição muito grande a um risco, como a Gabriela comentou, um risco climático. Um risco até de uma incidência de praga, algo nesse sentido.
e ele não ter o sucesso que ele espera. Então, esse é um fator que o agricultor muitas vezes deixa de considerar, né? De considerar essas variações que existem dentro da propriedade, que existe na região dele, e que ele precisa ter cada vez mais consciência que um material bem posicionado, ele pode trazer um retorno que não estava, às vezes, dentro do que ele esperava. Pode surpreender ele muito positivamente, né? Hoje, com o avanço que nós temos aí das informações que o time da Brasmax traz para nós de informação do melhoramento, de posicionamento, nós vemos materiais, como a Gabriela comentou, como a Ápice, incrementando 5%, 6% a mais do que já existe hoje no mercado. É algo que precisa ser considerado, né? E isso só acontece se o material for realmente bem posicionado. Então, esse é um fator que o agricultor, eu vejo que muitas vezes ele deixa de considerar. E é algo que, nas conversas, a gente sempre orienta muito o time a trazer essa consciência de que é importante ter o material adequado para cada talhão, para cada realidade. Eu acredito que, por ser uma das primeiras tomadas de decisão, a escolha da variedade, muitas vezes o agricultor ele deixa de levar isso em consideração e acaba se expondo a um risco que eu considero alto e pode ser evitado, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o principal ponto. Ô, Gabriela, e o que define, o que diferencia, melhor dizendo, um produtor que somente faz a escolha das sementes, né, que compra sementes, daquele produtor que faz um pensamento, um planejamento mais estratégico para definir a decisão dessa variedade? Bom, essa pergunta é boa, Hugo. A gente fica até reflexivo para trazer uma resposta. Mas eu acredito que é aqueles agricultores que estão, de fato, olhando para o seu negócio, entendendo os seus ambientes, como o Rafael trouxe. Porque dentro de uma propriedade, a gente fala uma propriedade, mas a gente tem uma colcha de retalhos, né? São diferentes talhões, diferentes texturas de solo, como o Rafael bem comentou. E aí o agricultor que ele está mais antenado, ele está olhando, por exemplo, para as variedades da Brasmax, que a gente tem um incremento, né? Tem ganhos genéticos ano a ano. Nosso melhoramento ele é voltado para isso. Então, ele está olhando para essas novidades do mercado, ele está olhando para todo o potencial genético que está em uma semente. Dentro de uma semente, uma sementinha, está contido todo o potencial produtivo que aquela lavoura pode expressar, que aquela planta que vai ser originada a partir daquela semente pode expressar. E aí o nosso papel é garantir que essa produtividade ela seja preservada, mas toda a tecnologia, as características, seja para resistência para nematóides, seja tolerância para outras doenças, está tudo contido ali naquela semente. Então, o agricultor que ele não apenas compra a semente, mas que ele tem um olhar mais estratégico da escolha da variedade, da escolha de uma boa qualidade de sementes, sementes com alto vigor, com alta qualidade fisiológica, com certeza também ele pode esperar um resultado positivo no final. Não vai só na onda do que o vizinho está fazendo ou do que está todo mundo fazendo, mas ele está na vanguarda do conhecimento, na vanguarda da inovação, testando as diferentes tecnologias, né, sementes com tratamento de sementes adequado, que vão garantir e que vão assegurar a produtividade. Então, a diferença está muito assim no próprio entendimento do agricultor e também na decisão dele de tomar a frente da sua propriedade e trazer inovação, trazer produtividade e rentabilidade. Legal. Agora tem um desafio aqui para vocês nesse momento dessa conversa aqui. Vamos fazer um ping-pong, perguntas rápidas, respostas curtinhas e também rápidas, né? Mas que tragam ali, de fato, uma luz, uma resposta, um resultado para o produtor rural, né? Então, ô Rafael, uma palavra que resume uma boa escolha de variedade. Hugo, essa pergunta é boa, porque uma palavra, eu vou trazer uma palavra que ela traz todo um conceito por trás, que é posicionamento. E aí você me dá a oportunidade de explicar. Vou te dar essa colher de chá. Explica por que você escolheu essa palavra. Então vamos lá, por quê? Posicionamento, né? Quando nós falamos em posicionamento, são estratégias, né, dentro que passa pela escolha da variedade, como nós já falamos, passa pela escolha do talhão e uma variedade
ela tem um bom resultado em uma realidade, em outro pode ser que seja outro material. Então, o posicionamento é que vai garantir o sucesso do agricultor, o sucesso de produtividade e rentabilidade, como nós falamos. Passou, Rafael. Tá bom. Obrigado. Gabriela, uma característica indispensável uma cultivar para um ano de El Niño. Estabilidade produtiva. Quer justificar? Eu vou guardar minha justificativa caso tenha alguma outra pergunta mais difícil na sequência. Rafael, o que nunca pode faltar no planejamento da safra? O que nunca pode faltar é a escolha de uma boa qualidade de sementes, né? Um parceiro que entregue uma boa qualidade de sementes, que realmente cumpra com um compromisso ali do que foi acordado no momento da negociação. Perfeito. Que engloba muitas coisas, viu? Tá. Qualidade é uma delas. É uma delas, mas que é muito relevante. Isso, exato. Gabriela, um mito sobre escolha de variedades que merece ser deixado para trás. Excelente pergunta. Um mito é que anos difíceis justificam redução de investimento em sementes e nutrição. Agora eu vou pedir para explicar, então. Ainda bem que eu guardei a minha justificativa. Então, é o seguinte, o que sustenta a produtividade são as sementes de boa qualidade, que isso envolve a escolha da variedade, qualidade fisiológica e a nutrição. Então, seja adubação ou mesmo a fertilidade, enfim, biológica do solo. Então, reduzir investimento só porque o ano é difícil é um contrassenso. Porque o que vai garantir o melhor resultado é justamente fazer esses bons investimentos em algo que reflete de fato em produtividade. Então, para mim, o mito é esse. Perfeito. Olha, estamos chegando aqui na reta final deste episódio do Conexão Conceito. E esse é o espaço onde a gente deixa os microfones abertos para que vocês possam fazer as considerações finais. Vou começar com as damas aqui, né, Rafael? Sim. Gabriela, as suas considerações aqui nesse episódio do Conexão Conceito. Legal. Bom, então a gente comentou muitos temas importantes para a agricultura, né, Hugo? E é uma alegria para nós da Brasmax ter sido convidada para esse momento. Nós, enquanto empresa de melhoramento genético, a gente está sempre olhando para a inovação para garantir a melhor experiência dos agricultores com as nossas variedades. Então, para cada variedade que a gente lança no mercado, são pesquisadas 4.500 linhagens. Então, são números muito expressivos. Além da Brasmax ser a líder de mercado hoje no Brasil, também é a líder no conhecimento, é a líder em testes, é a líder em pesquisa e em melhoramento voltado para a genética de soja brasileira. Então, esse é um ponto muito relevante para nós. Nós temos uma rede de ensaio muito robusta. Para cada 132 mil hectares plantados aqui na nossa região hoje, a gente tem um ensaio da Brasmax. Então, isso traz segurança e assertividade nos nossos posicionamentos. Então, quando a gente lança uma variedade e traz uma recomendação, é com base em muito trabalho, muita pesquisa, muitos anos até essa variedade chegar no mercado. E um conselho, né, uma dica para os agricultores é que olhem muito para a qualidade de sementes, façam bons investimentos em um ano mais difícil, sim, seja em função climática ou por todo o contexto que a agricultura vive hoje, mas a gente não consegue controlar o clima, mas nós conseguimos controlar a nossa tomada de decisão na escolha de uma boa variedade, na escolha de uma semente de qualidade, na escolha de um bom tratamento de sementes, na escolha de uma boa adubação. Então, da porteira para dentro, nós temos muitas decisões que a gente pode tomar, construção de perfil de solo, todo o manejo agronômico, e que isso vai refletir num resultado positivo lá no final, independente da questão climática. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de fechar e, novamente, agradecer pelo convite. Nós que agradecemos, Gabriela. Obrigado por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. Sendo esses agradecimentos também a Brasmax por ter permitido você estivesse aqui conosco. Volte sempre que for necessário, tá? Rafael, suas considerações finais aqui no Conexão Conceito. Vamos lá, Hugo. Primeiro também agradecer e complementar um pouco do que a Gabriela trouxe, né? Nós, da Conceito Sementes, trabalhamos fortemente a questão de 3 pilares principais, né, que é a questão do portfólio. Hoje nós somos exclusivos Brasmax, justamente por entender toda a força da marca, todo o trabalho que é feito em cima de melhoramento, da qualidade
da entrega, né, dos produtos, de performance, de adaptação, de posicionamento para as regiões que nós atuamos. A questão da qualidade fisiológica, que hoje a nossa estrutura está aberta para visitação, até fazer um convite, né, para os agricultores para nos conhecerem, as portas sempre estão abertas. E o posicionamento, né, que através do nosso time, nós temos total condição de trazer a melhor recomendação para a realidade de cada agricultor. E hoje a Conceito Sementes vem com, o Grupo Conceito como um todo vem com grandes fortalezas, né? Além da qualidade de sementes, da Conceito Sementes, nós estamos hoje entregando também um fator importante que a Gabriela trouxe, o tratamento de semente. Nós não podemos deixar de falar também da importância de um tratamento como o blindado esse ano, agregado à qualidade de sementes, né? O que vai fornecer um conjunto ali de soluções, de produtos que realmente vai garantir que a semente possa se estabelecer da melhor forma possível, né, no ambiente adverso. E todos os materiais do portfólio. Nós temos materiais que estão realmente entregando, agregando muito dentro do que já existe hoje no mercado. E para nós é uma satisfação estar aqui hoje trazendo um pouco, compartilhando um pouco desses produtos, né, do que a gente pode trazer para o agricultor e deixar as portas abertas e realmente garantir que o agricultor possa contar conosco, né, para esse momento, não só para esse momento, para todos os anos, que a Conceito sempre vai estar aí lado a lado, né? Somos uma empresa de produtores, né? Então, realmente, tudo que é feito é olhando para agregar para o agricultor, para que a gente faça realmente a diferença. Tá, Rafael, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando também o seu conhecimento. E a Conceito é um parceiro que você tem com quem contar em todo momento, tá? E chegamos ao fim deste episódio do Conexão Conceito, o programa que conecta conhecimento, tecnologia e as melhores soluções para você tomar as melhores decisões lá no campo. Bom, não esqueça de seguir e de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que é feito aqui no Conexão Conceito. Deixar o seu comentário. O que você achou desse episódio? Tem alguma dúvida? Pode deixar aqui embaixo. Sugestão de pauta, de assunto, de convidado. A gente vai ler todos os seus comentários. Então deixa aqui o seu parecer, o seu feedback. E a gente se vê no próximo episódio do Conexão Conceito. Até lá!